Olá, meus amigos, muito bom dia, louvado seja Deus. Estamos iniciando mais um dia na presença poderosa de nosso Deus e Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E damos graças a Deus por podermos estar aqui, ouvindo a sua voz, a voz de Deus, através da Bíblia, e também damos graças a Deus por podermos ser ouvidos por Ele, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. E como é que eu sei que Deus nos ouve e nos responde? Porque nós oramos a Ele em nome do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso, que quando orássemos ao Pai em nome dEle, olha a referência bíblica aí, Ele nos responderia e nos concederia resposta aos nossos pedidos, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise você quando lançarmos um vídeo novo, está bem? Olha só que interessante, o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes da cidade de Corinto, e também para nós, Porque é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. Então, essa carta ela serve para todos os crentes de todas as épocas. Então, ele disse algo com relação à nossa mente, à nossa mentalidade, aos nossos pensamentos. Gente, isso aqui influi muito na nossa vida. O que nós pensamos, o modo como pensamos, o modo como reagimos diante daquilo que pensamos faz toda a diferença. Por isso, o apóstolo Paulo, então, escreveu para aqueles crentes, para que eles fizessem a coisa certa. E o que Paulo disse para eles? Vamos ler aqui. 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha, pode parecer meio confuso esse versículo, tem palavras assim que são um pouco antigas, mas eu vou tentar simplificar para você. Primeiro, o apóstolo Paulo diz aqui que as nossas armas, as armas da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que temos uma luta nesta terra. Gente, nós só não teremos luta no céu. No céu não tem luta, não tem dor, não tem choro, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem cansaço, não tem problemas financeiros, não tem problemas sentimentais, não tem problema de depressão. No céu é perfeição, mas aqui na terra ainda temos lutas. Satanás não está no céu, ele está na terra e é contra as obras dele, as mentiras dele que temos que combater. Porque bem como o nosso Senhor Jesus disse, ele disse que Satanás, quer dizer, o ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Está aqui, olha a referência bíblica aí, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, que é uma referência a Satanás, só vem para roubar, matar e destruir. Então nós temos que combatê-lo, E combatê-lo de que modo? Com armas espirituais, com armas poderosas em Deus. As nossas armas não são carnais, ou seja, nós não combatemos o diabo com armas carnais, Com uma arma de fogo, uma arma branca. Nós não combatemos Satanás com coisas materiais, combatemos com armas espirituais. Quais são essas armas espirituais? A primeira de todas, a palavra de Deus. A palavra de Deus, diz a Bíblia em Efésios, olha aqui a referência, ela é a espada do Espírito, a espada do Espírito, do nosso Espírito, Nós temos um Espírito, E esse nosso Espírito, depois que nós aceitamos Jesus, ele então nasceu de novo e Deus nos deu essa arma que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma das armas, temos mais, Tanto é que Paulo aqui ele fala no plural, Olha aí, porque as armas no plural. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma arma espiritual.
ela é chamada de espada. E o que você faz com uma espada? Você ataca o inimigo, você fere o inimigo, né? Você despedaça o inimigo. Temos base bíblica para isso? Sim, temos. Na Bíblia, por exemplo, é mostrado que quando o Senhor Jesus estava no deserto, o diabo foi lá tentar ele com mentiras. O diabo foi tentar o Senhor Jesus com mentiras. E o Senhor Jesus usou essa arma contra o diabo. Veja, o diabo tentava Jesus e Jesus então ele usava a espada, quer dizer, ele falava a palavra. Lembra? O diabo falou assim para o Senhor Jesus. Olha a referência bíblica lá em Mateus. Olha, o diabo disse assim: se tu és, olha, colocando dúvida, né? Se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá vendo? Já anulou essa mentira do diabo. Porque o diabo, presta atenção, ele sempre vai agir com mentiras. Foi assim desde o começo da história. Ele mentiu para Eva e a Eva foi enganada. Adão não foi, mas mesmo assim Adão pecou, né? Bom, isso aí, quando a gente chegar no céu, a gente vai saber o porquê que Adão fez isso. Mas é assunto para outro dia. Mas o Satanás colocou dúvida na cabeça de Eva sobre aquilo que Deus havia falado. Deus havia falado: você não pode comer do fruto dessa árvore, senão você vai morrer. E a serpente, né, com Satanás incorporada nela, disse assim: é assim que Deus disse? Será que é isso mesmo? Olha aí, Satanás, ele é desgraçado, maldito. Ele quer fazer a pessoa duvidar do que Deus falou. Se nós não tivermos armas para combater Satanás nas suas mentiras, nós caímos. Então, Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, toda vez que Satanás tentava Jesus, ele respondia com a palavra. Olha aí, é uma arma espiritual, tá entendendo? Quer ver outra arma espiritual que nós temos? O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é uma arma de autoridade, né? Então, nós, quando vamos expelir um demônio, né, nós dizemos: em nome do Senhor Jesus, demônio, eu te mando, sai dessa pessoa agora, né? Então o diabo tem que obedecer. Quando nós vamos orar por uma pessoa enferma, como Jesus ensinou, nós oramos usando o nome dele. Então, no nome de Jesus, nós oramos, impomos as mãos sobre as pessoas e oramos pela cura, né? E no nome de Jesus a doença foge, a doença sai, a doença seca, a doença vaza. Tem vários modos pelos quais Deus opera, né? Então, é uma arma espiritual. Você quer ver uma outra arma espiritual que nós temos? A oração. Oração é uma arma espiritual, né? Por isso que a Bíblia fala: orai sem cessar, né? Então, nós oramos, nós clamamos a Deus, né? E também muitas vezes acompanhado com jejum. Olha aí, ó, nós podemos combater o mal, porque o Senhor Jesus disse: certas castas, certos tipos de demônios que são mais fortes do que outros, eles não saem a não ser por jejum e oração, não é? Então temos várias armas espirituais aí. Outra arma espiritual, a fé. A fé na palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus, ela serve como um escudo que nos protege, tá? A referência bíblica aí. Então, veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de uma batalha que, se nós não usarmos as armas corretas, as armas espirituais, então nós seremos derrotados. E quanta gente está sendo derrotada, quantas pessoas boas, até mesmo do povo de Deus, está sendo derrotado pelas mentiras do diabo, né? As pessoas estão sofrendo, elas estão ficando doentes, morrendo antes da hora, estão sofrendo privações materiais, passando necessidade, humilhação, vergonha, caindo no pecado, vivendo uma vida derrotada. Gente, é porque muitas vezes a pessoa não sabe lutar, não sabe como lutar, entendeu? Então o apóstolo Paulo começa dizendo assim: as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas poderosas em Deus, e são poderosas mesmo. Quando nós as usamos do jeito correto, conforme a Bíblia ensina, elas produzem efeito. Aí o apóstolo Paulo fala a respeito do pensamento. Então nós devemos começar a usar essas armas, principalmente com relação ao nosso pensamento. Então ele diz assim: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofisma?
Nossa, que palavra estranha, pastor. O que é sofisma? É um raciocínio enganoso. Você conclui algo que não é verdade, mas que você acha que é verdade, entendeu? É um pensamento enganoso. Então, por exemplo, olha só, vou te dar um exemplo de um sofisma. Suponhamos que apareça no seu corpo um sintoma de enfermidade, tá certo? Bom, você sente a dor. Às vezes você vê a manifestação da doença com caroço, uma protuberância, né, febre, uma vermelhidão, né, enfim, sangue que sai, enfim. Você vê o sintoma, aí você procura o médico. O médico faz o exame e no exame dá que você tem tal doença. Qual é a tua conclusão? O teu pensamento? Estou doente. É lógico, né? O corpo já diz, o exame médico diz também. Então você chegou à conclusão que você está doente, tá bom? Veja, doença não procede de Deus, doença procede de Satanás. Guarda isso. Lembra? O ladrão, o diabo vem para roubar, matar e destruir, não Deus. Então, você chegou à conclusão que você está doente. Se você não tiver uma arma espiritual para combater esse sofisma, porque a conclusão que você está doente é um sofisma, é um pensamento enganoso. Por quê? Pastor, mas eu sinto o sintoma. Deu no exame médico. Eu sei que deu. Não estamos dizendo que não existe a doença. Mas qual é o pensamento enganoso? O pensamento enganoso é você ficar doente. Por quê? Porque a Bíblia diz, olha aí a arma espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus diz que nós fomos sarados pelas feridas de Jesus. Lá na cruz está escrito que o Senhor Jesus levou sobre o corpo dele as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas dores. Todas as referências bíblicas estão aí, ó, Isaías, Mateus e 1 Pedro. Se Jesus já levou, agora você tem que anular o sofisma, anular a conclusão errada, o pensamento errado, com o pensamento certo. Qual é o pensamento certo? Se o Senhor Jesus levou as minhas dores e enfermidades, então eu não devo carregar. Se o Senhor Jesus pagou por mim o preço da enfermidade, ele ficou doente no meu lugar, eu não posso ficar enfermo, não tenho esse direito, porque Jesus já ficou doente por mim. Se ele pagou a minha conta, eu não devo pagar mais, porque conta se paga uma vez só. Está entendendo? É isso que Paulo estava dizendo para aqueles coríntios, que eles deviam anular os sofismas, destruir fortalezas mentais, né? Porque às vezes o diabo, ele constrói uma fortaleza na mente da pessoa tão forte que a pessoa não consegue sair daquele pensamento. É só pensamento de destruição, pensamento de doença, pensamento de morte, pensamento que não vai conseguir. A pessoa fica fechada numa fortaleza ali, né? E a gente tem que destruir essa fortaleza para libertar a pessoa. Tá entendendo? E como é que nós destruímos? Principalmente com a palavra de Deus. Junta tudo, a palavra de Deus, oração, jejum, né? A fé na palavra do Senhor. Então Paulo estava dizendo isso, que a nossa primeira batalha começa aqui, ó. Se o diabo conseguir incutir em você, no seu pensamento, que você não vai conseguir, que você está doente, que você nasceu para ser derrotado, que isso é um karma. Olha, karma é uma coisa maligna, né? Karma não é coisa para crente, gente. Karma é uma ideia demoníaca, né? Como se você tivesse que passar por alguma coisa que você fez na vida passada. Primeiro, não existe vida passada. A Bíblia não apoia essa ideia de vidas passadas e de reencarnação. Não existe isso aí na Bíblia. Isso são doutrinas espíritas. Respeitamos os espíritas, mas não concordamos com os seus ensinos, tá bem? É antibíblico. Então, não tem esse negócio de você ter que passar por isso, não tem como fugir de tal coisa porque você está pagando por algo que fez em uma vida passada. Isso é uma mentira de Satanás e muita gente está com esse pensamento na cabeça. Jesus pagou a tua conta, Jesus libertou você. Todos os erros nossos, e olha como nós cometemos erros, né, no passado, eles já foram lavados no sangue de Jesus. Veja, essa é uma palavra de Deus, está na Bíblia isso. Então não há condenação para quem está em Cristo Jesus, tá? Aquilo que eu fiz no passado foi pago pelo meu Senhor Jesus. Então temos que trocar os pensamentos, entendeu? Anular os raciocínios enganosos com a palavra do Senhor. E ele diz mais: e toda altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Altivez é orgulho, nariz empinado, entendeu? Então tem pensamentos que a pessoa tem que parece que é aquilo mesmo. Só que a Bíblia fala que todo pensamento que vai contra o conhecimento de Deus, ele é apenas orgulho, é uma mentira, é uma farsa, é uma falácia. Então temos que destruir os pensamentos errados, entendeu? Então existe uma luta para destruir os pensamentos enganosos na nossa mente, porque se a nossa mente continuar com os pensamentos errados, né, a nossa fé vai ser uma fé errada. A nossa fé vai ser uma fé que não vai produzir bênção, vai produzir maldição, né? Aquela velha história da pessoa ter tanta fé que está doente que fica com a doença. A pessoa tem tanta fé que vai dar errado que dá errado. A pessoa tem tanta certeza que ela nasceu para ser infeliz que ela é infeliz a vida toda. A pessoa tem tanta certeza que fizeram macumba para ela, que essa macumba está destruindo a vida dela, que ela é destruída pela macumba sim. Mas quando nós trocamos esses pensamentos, gente, a nossa vida começa a mudar, porque a nossa fé começa a se tornar uma fé correta. Então eu tenho que ter a fé correta, como ele fala aqui, né? E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem que obedecer a Cristo. O que seria um pensamento obedecer a Cristo? O pensamento que obedece a Cristo é o pensamento que concorda com a palavra de Deus. Tem que pensar como a palavra de Deus ensina, não como você vê com os teus olhos as coisas. Porque você pode ver uma coisa que parece que é verdade, mas se a Bíblia diz o contrário, então, na verdade, a Bíblia está com a verdade, a Bíblia é a verdade, e aquilo que você está vendo é enganoso, está entendendo? É aquela coisa da doença, né? A pessoa tem o sintoma da doença, ela sente a doença, dá no exame, mas a palavra de Deus fala que ela foi curada. E quando ela se apega na palavra, eu já vi acontecer muitas vezes, centenas de vezes, as pessoas são curadas milagrosamente, quando elas mudam o pensamento, pensam de acordo com a Bíblia, se firmam ali. Porque não é, muitas vezes, de uma hora para outra. A doença vai sumindo à medida que a pessoa vai anulando o pensamento enganoso, à medida que ela vai se posicionando com fé na palavra, né? Então o pensamento enganoso vai indo embora, a pessoa vai conseguindo ter o pensamento certo, levando o pensamento cativo à obediência de Cristo, obedecendo a palavra, né? E aí então o milagre começa a acontecer. Por isso, vigia bem o que você anda colocando na sua cabeça. E se tem alguma coisa errada, luta para tirar esses pensamentos errados, mas luta com as armas espirituais, com a palavra de Deus, tá? Não é com pensamentos humanos, é com a palavra de Deus, tá certo? Que você vai vencer esses pensamentos errados para ter uma fé certa e para ter o resultado abençoado. Amém? Vamos orar então? Eu quero fazer uma oração principalmente com relação à sua mente, que você tenha o pensamento certo, o pensamento correto, tá bem? Oremos ao Pai então. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por este momento de oração. Te agradecemos por estarmos aqui falando contigo. Te damos graças por mais este dia que o Senhor nos concede. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que ora comigo, Pai. Essa pessoa que tem os pensamentos ainda errados, pensamentos de medo, pensamentos de morte, pensamentos de doença, de fracasso, de fraqueza, pensamentos de derrota, pensamentos negativos. Pai, ajuda essa pessoa a limpar esses pensamentos errôneos de sua mente. Ajuda essa pessoa, Pai, a ter a sua cabeça limpa de todo pensamento enganoso. Pai, ajuda essa pessoa a se libertar desses pensamentos de derrota. Que essa pessoa que ora comigo, meu Pai, tenha pelo poder do Espírito Santo já a limpeza dos seus pensamentos. Meu Pai, que essa pessoa saiba usar as armas espirituais que o Senhor deu para ela, e uma delas é a Tua palavra, Pai. Dá um entendimento da Tua palavra para essa pessoa, que essa pessoa consiga compreender aquilo que a Bíblia, a Tua palavra diz. Pai amado, Pai santo, da minha parte, eu invoco o Teu poder sobre cada pessoa que ora comigo, sobre cada pessoa que invoca o Teu nome. Pai, que o Teu poder se manifeste para curar as enfermidades, Pai, que o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário. Então essas enfermidades não podem ficar no corpo dessa pessoa. Então, meu Pai, opera um milagre arrancando pela raiz o câncer, o tumor, se houver, a inflamação, a infecção,
o problema nos ossos, o problema no sangue, meu Pai, essa pessoa que está sofrendo com esse problema intestinal, essa pessoa que está sofrendo, meu Pai, com a hemorroida, essa pessoa, meu Pai, que teve uma fissura no intestino, meu Deus, cura, recupera, transforma, restaura, renova, meu Pai, enche de saúde o corpo dessa pessoa, abençoa, Pai, essa mulher que está orando porque tem depressão, liberta da depressão, meu Pai, liberta a mente dessa pessoa, abençoa essa família, meu Pai, reúne essa família que está brigada, um brigado com o outro, meu Pai, restaura a união familiar, faz um milagre, meu Senhor, e na certeza, meu Pai, da Tua bênção derramada, nós te damos graças, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Amiga e amiga, pensa no que você ouviu aqui nesta manhã, tá? A tua cabeça, tudo começa aí. Tem um ditado do mundo que fala assim, ó, cabeça vazia é oficina do diabo, entendeu? Mas a cabeça está vazia muitas vezes da palavra de Deus, a cabeça está cheia de porcaria, cheia de pensamentos que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, ela está vazia da palavra. Então, começa a encher a sua cabeça com as coisas da Bíblia. E vai expelindo os pensamentos que discordam da Bíblia, vai expelindo, vai tirando, né? E fazendo assim, né, à medida que você faz assim, você vai começar a ver uma grande mudança na sua vida, tá bom? Porque a palavra de Deus é poderosa, ela renova a nossa vida, ela traz luz, traz paz e, claro, faz com que a nossa fé se fortaleça e a nossa vida aqui nessa terra, apesar das lutas, seja uma vida cheia de vitórias em todas as lutas. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia e até a próxima.